Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do projeto de Clube Empresa, onde tivemos algumas novidades em relação à SAF, proposto no caso pela CBF, onde os clubes terão um prazo final, no caso, para se tornar Clube Empresa, que eu quero falar aqui com vocês, e o que isso interfere no Cruzeiro. Quero falar também sobre o número de sócios torcedores, que o Cruzeiro teve mais um número batido na manhã dessa terça-feira. Quantos sócios atualmente o Cruzeiro tem? Quero falar também sobre um possível patrocinador master. Quem que seria essa empresa? No caso, um empresário que o Ronaldo havia se encontrado na última semana. Será que é possível ter essa mudança de patrocínio master? Quero comentar aqui com vocês. E também, para encerrar o vídeo, falar sobre o dinheiro que pode estar chegando do Ederson, que tem alguns times do futebol europeu interessados nele. E também, no caso do David, será que o Cruzeiro pega algum valor? Será que não? Quero comentar aqui também sobre os dois jogadores. Mas só antes de começarmos a pedir para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 32 mil inscritos. Então assim, conto com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de ontem de noite. Primeiro é para o Antônio José, ele que é lá do Rio de Janeiro. Valeu demais, Antônio, acompanhando aí nós do Rio de Janeiro, valeu demais. E outro é para o Álvaro, que é lá de Porteirinha, Minas Gerais. Valeu demais também, Álvaro. Um abraço, um salve. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, possivelmente devo postar 2 vídeos aqui no canal, por volta ali no máximo das 6h15, 6h30. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Bom, vamos começar esse vídeo falando assim sobre o projeto de Clube Empresa, onde a CBF ela adiou o prazo para os clubes se tornarem empresa, no caso serem registrados como SAF, igual no caso do Cruzeiro, do Botafogo e também do América, que são os 3 clubes, o Botafogo e o Cruzeiro já comprado e o América muito bem encaminhado também. Porque assim, antes os times tinham até o início da competição nacional, no caso estadual, por exemplo, do Cruzeiro do Campeonato Mineiro, para no caso dar início a esse processo de Clube Empresa, mas agora os clubes vão ter essa possibilidade até o início do Brasileirão, ou seja, e da Copa do Brasil, do Cruzeiro no caso até o dia 22 de fevereiro, mas vale lembrar que o Cruzeiro já fez esse processo, como por exemplo, migrando todos os contratos para a SAF, tá? Teve muita gente pensando que esse era, por exemplo, o prazo final, por exemplo, para o Ronaldo desistir do clube ou algo nesse sentido, nada disso, tá? Até porque depois do Ronaldo ter colocado mais de 23 milhões de reais do seu próprio bolso para pagar o Transferban, tá mais do que claro que ele está junto nesse processo do Cruzeiro daqui em diante. Enfim, igual eu falei para vocês, a Copa do Brasil, se o Cruzeiro ainda não tivesse migrado os contratos para a SAF, teria até o dia 22 de fevereiro para fazer isso, quando será a estreia do Cruzeiro diante o Sergipe. E ainda vale lembrar que a CBF queria naquele início de Clube Empresa, igual o Cruzeiro fez em meados de dezembro, que migrasse cada contrato exclusivamente, negociar cada contrato para migrar para a SAF, que hoje em dia não existe mais isso, tá? Os clubes já têm a possibilidade de fazer essa mudança toda de uma vez, e esse processo dura um prazo de 15 dias, então aí, os clubes que têm interesse de se transformar em Clube Empresa, no máximo até o início do Campeonato Brasileiro de 2022 e também, no caso, na Copa do Brasil, alguns times entrando apenas na terceira e quarta fase. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o número de sócios torcedores, onde já na manhã dessa terça-feira, o Cruzeiro chegou à marca de 28 mil sócios, número bem interessante que teve um crescimento absurdo depois da chegada do Ronaldo, tá? Vale lembrar que o Cruzeiro no final, no caso do Brasileirão do ano passado, contava com um pouco mais do que 10, 13 mil sócios torcedores, algo nesse sentido. Então depois da chegada do Ronaldo, esse número aí aumentou em 15 mil sócios, um valor bem expressivo. O Ronaldo até tinha colocado aquela meta de algo próximo de 50 mil torcedores até o início do Campeonato Mineiro, que era uma expectativa bem ousada, e eu acho que ele já colocou um número assim bem absurdo mesmo, que eu vejo que o Cruzeiro consegue chegar nesse valor de 50 mil sócios torcedores ativos, mas eu vejo que, por exemplo, somente no final do Campeonato Mineiro, eu acho que o Cruzeiro vai começar essa partida diante ao RT com, em média, 30 mil sócios, que já é um número bem interessante. Enfim, vamos ver como que vai ser também os benefícios e os planos para os sócios, porque, por exemplo, as partidas diante o Democrata e o América Mineiro, os torcedores do Cruzeiro sócios que vão, no caso essa partida realizada no Mineirão, vai ser realizada no estádio, os sócios torcedores do Cruzeiro vão ter acesso de graça a esses 2 jogos, então isso é um incentivo gigantesco. Tenho certeza que o Cruzeiro vai aumentar bastante, crescendo essa média aí de quase 1000 sócios por dia, uma meta aí bem interessante mesmo. E o Cruzeiro, vamos ver aí, até o final dessa temporada, quanto que você acha que o Cruzeiro já vai estar com sócios torcedores? Você acha que vai estar maior do que 70, 80 mil? Será que vai ter passado de 100 mil
tô curioso para saber a opinião de vocês. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o caso envolvendo assim, dois jogadores que poderiam render uma grana para o Cruzeiro, que é no caso do David e do Ederson. O David, que eu vou falar só um pouco dele aqui, eu já tinha falado para vocês no decorrer dessa última semana, foi vendido ao Internacional por 10 milhões de reais, 55% dos seus direitos econômicos, mas pelo que parece o Cruzeiro não manteve, tá, nenhum percentual dos 70% que tinha comprado por 10 milhões de reais. Então o Cruzeiro abriu mão desse percentual e mesmo se fosse contar um mecanismo de solidariedade, o David saiu aqui do Cruzeiro, ele chegou no Cruzeiro, já tinha 23 anos, que é o último prazo por time onde ele completou o aniversário ter chance de pegar um percentual, tá? Então o David pode esquecer, o Cruzeiro não vai receber absolutamente nada. Mas o Ederson é uma situação bem contrária, porque assim, pelo que parece, o empresário é o André Cury, tá? Do David e do Ederson. Então tenho certeza que o Ederson e o David rescindiram com o Cruzeiro abriu no mão dos percentuais que tinha dos jogadores para bater dívidas que tinha com os próprios atletas e também com seu empresário, no caso o André Cury. Então, assim, o Ederson, o Cruzeiro teria apenas pelo mecanismo de solidariedade que ele completou seu 19º e o 20º aniversário aqui na Raposa, e olhando lá na tabela de quanto que a FIFA paga, isso daria algo próximo de 1%, e eu tô falando isso porque o Ederson foi especulado nessa última semana num time chamado Salernitana, da Itália, equipe que está na primeira divisão, inclusive na zona de rebaixamento, mas enfim, uma equipe que tem um potencial financeiro interessante por ser em euro, né? Qualquer transferência em euro, acima de 3, 4 milhões de euros já está dando um valor absurdo em reais. Essa proposta, de acordo com o Nicola e o André Cury, a equipe da Itália teria interesse de gastar no máximo 7 milhões e meio de euros, que isso dá 46 milhões e meio de reais, um valor bem interessante, né? Mas assim, esse negócio que ainda não está muito perto de acontecer, porque a equipe italiana teria interesse de comprar apenas 50% agora, e depois, se o time permanecer na primeira divisão, eu acho bem difícil de acontecer, iria comprar os outros 50%. Então não compensaria de forma alguma para as partes envolvidas, mas vamos supor aí que ele seja vendido por 46 milhões de reais, o Cruzeiro pegaria, somente com o mecanismo de solidariedade, 460 mil reais. Possivelmente esse valor seria até repassado para quem tem os tokens da Raposa, já que o Ederson chegou aqui na temporada de 2018, né, no caso, pela equipe sub-20, foi muito bem, vindo do Desportivo Brasil. Em 2019 teve grande destaque pelo Cruzeiro, no caso naquela reta final da Série A, 22 jogos, 2 gols, foi para o Corinthians. No Corinthians em 2020 não conseguiu ter uma boa sequência, até chegar no Fortaleza na última temporada, 56 partidas, 3 gols, 3 assistências, enfim, vamos torcer para que tenha uma negociação, quem sabe até por valores maiores. Cruzeiro apenas com esse mecanismo de solidariedade já ficaria com um valor bem interessante. E vale ressaltar, se o Cruzeiro tivesse mantido, por exemplo, 10% do Ederson, ele fosse negociado aí por 46 milhões de reais, o Cruzeiro ficaria com mais 4 milhões e 600 mil, enfim, achei um erro gigantesco não ter mantido um percentual do Ederson, um jogador que, na minha visão, já tinha um grande potencial antes de deixar aqui o Cruzeiro. E o último assunto desse vídeo é a respeito de que história é essa de que a Arezzo será patrocinador master do Cruzeiro para a próxima temporada, e que o Supermercados BH poderia estar deixando de ser o patrocinador master do clube. Enfim, notícia que já surgiu na manhã dessa terça-feira, inclusive teve um post lá do Cruzeiro Cast, lá no Twitter. O Cruzeiro deve anunciar em breve um dos maiores patrocinadores. A marca deve ser o patrocínio master, enquanto a BH deve ir para as costas abaixo do PixBet, fecha aspas. Então assim, vamos aguardar aí para ver se teremos mais atualizações sobre esse caso, mas de cara eu achei bem provável acontecer algo nesse sentido, principalmente assim, porque não compensaria para os Supermercados BH, para o Pedro Lourenço, que já pagou o patrocinador antecipado, já adiantou até 2023. Perder, no caso, esse patrocinador master e ir para as costas. É óbvio que a Arezzo tem um potencial gigantesco para ser esse patrocinador master. O Alexandre Birman já deixou bem claro o interesse da marca em patrocinar o clube, mas algo tão radical assim nesse sentido, eu acho bem difícil de acontecer. Porque se você for pensar, qual que é mais provável de acontecer? Os Supermercados BH sair ou a Arezzo chegar e, no caso, ficar nas costas abaixo da PixBet? Então, muito provável a segunda hipótese do que imaginar, por exemplo, os Supermercados BH saindo como patrocinador master. Mas enfim, interessante demais a Arezzo, que igual eu falei para vocês, uma empresa brasileira de sapatos, de bolsa, de luxo, bem interessante mesmo, tem um valor de mercado próximo dos 5 bilhões de reais. O Alexandre Birman, que atualmente está de férias, se não me engano foi ontem que eu vi os stories dele, estava num lugar
cheio de neve e tudo mais, enfim, deve estar de férias com a família, e que ele mesmo, a fortuna dele lá em 2018, que já deve ter aumentado, era de 2 bilhões de reais, então, cara, com potencial financeiro gigantesco, cruzeirense, e eu ficaria muito feliz se a Arezzo patrocinasse sim o clube, independente de como for, vai que realmente essa história seja real, de patrocinar o Master do Cruzeiro, enfim, se for nas costas também, já seria bem interessante, porque duas empresas de dois cruzeirenses dispostos a colocar dinheiro no clube, até mesmo por valores muito mais altos do que pago no mercado, como por exemplo os supermercados BH pagando valores gigantescos, muito mais altos do que quando o Cruzeiro não contava com eles lá em 2016, 2017 e também em 2018. Mas enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha dessa história? Você acha que é plausível? Você acha que não? Estou curioso para saber a opinião de vocês a respeito desse possível novo patrocinador Master. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Ronaldo agindo no mercado, buscando mais um reforço para o Cruzeiro, e também nesse outro vídeo onde eu falo sobre o transfer ban, onde o Cruzeiro quitou as pendências na FIFA. Será que vai poder registrar os jogadores? Será que não? Vai lá dar uma olhada nesses dois vídeos, eu dou uma bela atualizada nas últimas notícias da Raposa. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!